Oi pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Revolução Industrial, fazer uma revisãozinha básica sobre a Revolução Industrial. O que foi essa Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal, que era o trabalho que acontecia à época, pelo assalariado com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar da produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinadas ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração de mercados ultramar, além mar. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário muito baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar as suas famílias. Diante disto, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma tarefa. Essa revolução ela se dividiu em etapas, certo? A primeira etapa da Revolução Industrial, entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico, e nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Numa segunda etapa, que ocorreu no período de 1860 a 1960, ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período, da segunda etapa da Revolução Industrial. E temos ainda, por último, a terceira etapa da Revolução Industrial. Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século 20 e 21 como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas dessas inovações atuais, dessa terceira etapa da Revolução Industrial. Então, em primeiro lugar, lembrar que essa revolução iniciou-se na Inglaterra, por ela possuir diversos fatores, como uma burguesia, um poder político, um acúmulo de capitais, foram fatores primordiais para que essa Revolução Industrial se iniciasse na Inglaterra. Isso foi na primeira fase. Depois, já numa segunda fase, essa revolução foi ampliada para outros países como Alemanha, França, Rússia e Itália, dentro da segunda etapa, com a exploração dos combustíveis a petróleo, o
engenhamento das máquinas a vapor. E nessa terceira etapa, que para alguns historiadores e geógrafos, pessoal que estuda a geopolítica, considera que ainda existe essa terceira fase da Revolução Industrial. Afinal de contas, se a gente pensar bem, realmente a indústria está sempre passando por um processo de, não diria de revolução, mas de evolução, né? Afinal de contas, a tecnologia está sempre investindo no aprimoramento de todos os objetos que a gente tem, né? A gente está sempre vendo sair computadores cada vez mais sofisticados, aparelhos de celular também, dentre uma série de outros objetos que estão sempre sendo melhorados, né, por essa evolução da indústria e da tecnologia. Então, em se tratando da Revolução Industrial, é mais ou menos isso que vocês têm que memorizar. Onde se iniciou, por que se deu na Inglaterra, né, e não em outros países, porque naquela época, quem detinha todos os fatores para que essa revolução pudesse ter acontecido era a Inglaterra, no momento, certo?